Uou, isso foi bem chamativo. Seria algo parecido com o meu Getsuga? Diz Ginjo, olhando para o ataque lançado por Green Joe. A quantidade de Reatsu em si pode ser maior que a sua, mas se levarmos em consideração a velocidade e a quantidade de variações possíveis de movimentos, então acho que você seria capaz de lidar com aquilo adequadamente. Diz Giriko, que está de volta à sua forma original. Bem, então, o que vamos fazer? Poderíamos aproveitar a oportunidade da confusão e recuar um pouco? Isso supondo que não haverá outra emboscada. Pergunta a Ginjo. A verdade é que Ginjo já havia detectado várias outras Reatsus ao seu redor, os observando. Porém, ele ainda não tinha certeza de qual era a intenção deles, já que nenhum demonstrava sequer um movimento. Mas então, ele notou outra coisa. Tem um maldito Shinigami vindo aqui sozinho. Espera, tem mais alguém. O quê? Essa Reatsu? Ichigo? Não pode ser. Finaliza ele. Ora, que surpresa. Você ficou um pouco mais resistente ou algo assim? Diz Green Joe ao olhar para Luffy ainda inteiro. Alguns de seus tentáculos foram queimados em pedaços, mas ele permanecia de pé após o ataque. Entendi. Acho que o seu corpo foi adulterado de alguma forma, não é? Disse Green Joe ao observar as costuras no corpo de Luffy. Dessa vez, eu vou fazer questão de transformar você em pó, pedaço por pedaço, para que você não volte à vida nunca mais. Provoca ele. Você certamente sabe como deixar uma pessoa irritada, seu desgraçado. Diz Luffy. Estou aliviado por você não ter mudado. Assim, a verdadeira experiência de ser restaurada à vida vai ser útil para mim. Finaliza ele. Isso não é um sinal de ser o comum. Esses caras estão tentando derrubar o sol por acaso? Bem, de qualquer forma, se eles ainda são os mesmos de quando eu os encontrei, então eu posso lidar com isso sozinho, aconteça o que acontecer. Desde que eu coloque minha máscara, é claro. Diz Hirako enquanto se encaminhava para Rokungai. Então, ele percebeu. Havia outra Reatsu que se dirigia ao mesmo local que ele. Será que a segunda divisão se mobilizou sob ordens do comandante Kyorako? Se pergunta ele. Não, essa Reatsu nem é de um Shinigami para começo de conversa. Talvez seja semelhante a nós, Vizards? Não é isso também. É algo mais distinto que isso. Hirako então tentou convergir com a presença que estava viajando nessa direção. Hã? Mas o que é isso? Disse Hirako ao ver uma criança vestindo o que parecia ser um Shihakusho. Hikone nota Hirako e enquanto se movem, ele diz: Uau! Você é um membro da Gotei 13? Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Big No Hikone. O que há com esse garoto? Que diabos de Reatsu é essa? Claro, eu não posso chamar isso de nível Aizen ou Ichigo, mas mesmo assim, é sem dúvidas incrível, pensou Hirako. Hirako decide tentar extrair informações sobre a criança durante a conversa. Então, seu nome me chamou a atenção, mas não é exatamente isso que eu quero perguntar. As suas roupas são muito parecidas com as nossas, mas você não é da Gotei 13, não é? Pergunta ele. Isso mesmo, eu sou o protetor do Sr. Tokinada Tsuneyashiro, responde Hikone. Tsuneyashiro? O garoto está envolvido com as 4 grandes famílias nobres? Isso cheira a problemas, pensa Hirako. Ah sim, tudo bem. Que negócios trouxe um honrado protetor do grande Tsuneyashiro na direção de Rokungai? Neste momento, há um monstro de aparência assustadora correndo solto por lá. Você sabia? Diz Hirako. Sim, eu conheço o Sr. Monstro. Uns dias atrás, eu quase fui morto por ele. Responde Hikone sorridente. Que? Fica em choque Hirako. Se esse cara já veio aqui antes e ninguém reportou nada, deve ter algum problema com a unidade de observação, diz Hirako. Não é isso. O Sr. Monstro não estava aqui. Eu que fui para o Recomundo. Hikone foi se tornar o rei do Recomundo. Só que depois eu fui espancado pelos Arancares irritados e tive que recuar. Diz Hikone. Apesar de achar que ele disse um absurdo, Hirako percebe que a criança parecia estar falando a verdade. Então ele diz: Por que rei do Recomundo? Você é um Shinigami, não é? Diz Hirako. Ah sim, eu também me tornarei rei dos Shinigamis. Me tornarei o rei das almas. É por isso que o Sr. Tokinada me disse para ser respeitoso com o Esquadrão Zero e a Gotei 13, que me protegerão no futuro. É por isso que todos aqueles que pertencem à Gotei 13 terão grande respeito por mim. E também vou ser rei dos humanos. O Sr. Tokinada ordenou exatamente isso. Eu estou tão feliz, responde Hikone. Hirako sentiu frio na espinha, então pensa: isso não é bom. É um problema atrás do outro.
Mesmo sendo uma criança, a Heihatsu absurda e a ligação com os nobres fazia Hirako acreditar que nem tudo que ele falava era bobagem. Então ele prossegue. Ei, espere. Você tem certeza de que está tudo bem falar sobre isso? O Sr. Tokinada não vai ficar bravo com você? Pergunta Hirako de forma descontraída. Ah não, está tudo bem. Eu estava muito preocupado quando falei sobre isso sem permissão. Mas fui perdoado pelo Sr. Tokinada. Ele disse que não se importa que eu fale sobre isso. Afinal, em breve, será de conhecimento de todos. Responde Hikone. De conhecimento de todos, né? Diz Hirako. Sim, e se alguém rir ou ficar ofendido, então o Sr. Tokinada ordenou que eu os faça aceitar através da força bruta. O Sr. Hirako não vai rir quando eu falar sobre me tornar rei, certo? Pergunta Hikone. Novamente, sentindo um frio na espinha, Hirako responde. Ninguém vai rir de você, e também não há motivo para ficar ofendido, responde ele. Estou aliviado por ouvir isso. Como o Sr. Hirako parece uma boa pessoa, eu não queria apontar minha espada contra você, diz Hikone, olhando para Ikome Kidomoi. Hirako percebeu algo estranho vindo da espada, mas decidiu que não seria natural perguntar sobre ela. Hirako percebeu que a criança não emanava intenções maliciosas, mas ao mesmo tempo ele pensou: mas esse tipo de pessoa que se tornará um problema no futuro. Hirako sentiu indícios que os Arrancar se aproximavam, então pensou consigo mesmo: o que será que eu devo fazer quando chegar ao local? Com toda essa bagunça se desenrolando. Mesmo ferido pelo ataque de Grimmjow, Luffy não parecia abatido. Muito pelo contrário, parecia até mais forte. Ele gira seus tentáculos em alta velocidade na direção de Grimmjow. Grimmjow recebe os ataques, parecendo não se importar. Muito lento, diz ele. Luffy então transforma a ponta de seus tentáculos em espinhos e ataca Grimmjow, que se esquiva facilmente, e se aproxima de Luffy. Luffy mira seus 8 tentáculos em Grimmjow e dispara balas de cada um deles. Grimmjow para de se esquivar novamente e recebe os ataques. Já falei, você é muito lento, diz ele, mesmo sendo ferido no processo. Então, ele puxa seu Zanpakutou e diz: Ruja, Pantera! Após uma investigação minuciosa, depois do desaparecimento de Grimmjow, Harribel e Neliel puderam confirmar que os resquícios de Heihatsu de Grimmjow estavam indo em direção à Soul Society. A senhorita Harribel está realmente indo também? As coisas vão ficar bem com você longe do réu comum? Pergunta Neliel. Estou apenas verificando as verdadeiras intenções da Soul Society. Deixarei a tarefa de trazer de volta Grimmjow para você. Responde ela. Porque se a gente ignorar a questão dessa criança Shinigami, mais cedo ou mais tarde, isso pode se tornar um inimigo como Yhwach. Finaliza ela. Então as duas partem para a Soul Society através de uma garganta. Elas estão finalmente se movendo. Diz Lilototo, que observava tudo. O destino delas parece ser o mundo humano, ou a Soul Society. Se aquela criança Shinigami está envolvida, então provavelmente é a Soul Society. Esta pode ser a nossa chance de encontrar com Candy e Manny. Finaliza ela. Então o que vamos fazer? A gente deveria pelo menos dar uma olhada, certo? Pergunta Giselle. Sim, mas vamos esperar até depois delas terem causado uma confusão enorme. Quando todos os Shinigamis estiverem distraídos por aquele grupo de Hollows, vamos localizar Candy e Manny, diz Lilototo. Então ela parte junto de Giselle e Bambieta.